Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Motivo de alegria estarmos mais um culto na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Me encontro muito alegre porque eu já ouvi Deus falar comigo aqui essa noite. Eu creio que você também contemplou o Senhor falar contigo aqui essa noite. Porque Jó se expressa dizendo que Deus, ele fala conosco todo o tempo. Só há um problema aí, uma dificuldade. É que ele diz, o problema está porque nós não atentamos ouvir Deus falar. Mas Deus, todo o tempo, ele fala conosco. Fica ligado, porque Deus quer falar conosco aqui essa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmo 125. Salmo de número 125. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. O Senhor nos concede estar ministrando a Tua palavra essa noite. Quero também, essa noite, externar minha gratidão aos meus líderes, a toda a igreja, a todos os obreiros, diácono, presbítero, porque todos aqui somos iguais aos olhos do Senhor, amém? Salmo de número 125, amém? Muito conhecido, fácil de achar, né, pastor? Podemos até ressaltar esse salmo, né? Eu creio que se você perguntar, é preciso abrir a Bíblia aqui, Adriano? Eu acho que todo mundo fala, não precisa não, eu já sei, eu conheço. É um cântico, né? É um louvor ao qual o salmista louvava o Senhor. Queridos, está assim, né? Na minha tradução, creio que na sua também. Os que confiam no Senhor serão como o monte que não se, mas permanece para poder vos assentar. Amada igreja, eu estava ali essa noite porque nós temos a preocupação de transmitir aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Está aqui meu pastor Vociclei, né? Nós temos muito essa preocupação, por mais que nós prepare os bolsos, né? Aqueles que têm o ministério também da palavra, que querem embolsar no ministério da palavra, a gente se preocupa, porque a palavra primeiro ela tem que começar a cortar por nós, para depois os nossos ouvintes, porque ela é uma espada de dois gumes, ela tem que cortar para um lado, para o outro. E quando nós lemos o Salmo de número 25, nós se deparamos com o salmista dizendo: elevo meus olhos ao monte. Ele diz assim, ó, de Sião. Porque primeiro, Adriano, ele estava referenciando um monte muito alto. Ele já estava quebrando os limites da física humana, pastor. Porque ele já estava pegando o topo de um monte mais alto para comparar que o socorro vem sempre além de onde as nossas expectativas podem ver. Porque aqui não só basta eu olhar para cima e enxergar o monte, mas quando eu olho para o monte, eu me inclino para os céus que está acima dos montes, e eu consigo contemplar o poder de Deus nos altos céus. Porque o monte é só um limite, pastor Vociclei.
Mas nós servimos um Deus que vai além dos limites. E ora, basta ressaltar que para Davi dizer que ele eleva os olhos aos montes, onde a sua visão ótica pode alcançar, e ele está dizendo: é de onde vem o meu. Por quê? Porque o salmista, como nós sabemos, foi um homem a qual passou muitas adversidades. O Senhor se direciona para Davi, que agora como rei diz: olha, eu te tirei do meio das malhadas. Ou seja, eu te tirei da onde ninguém te dava nada, da onde ninguém te enxergava, e te coloquei no lugar de destaque, no lugar de rei. Porque o Senhor diz isso por quê? Porque em meio assim às adversidades, Davi sempre tinha um protocolo com ele. E o protocolo de Davi era sempre olhar para o alto. No século que nós estamos vivendo, nós se deparamos com situações a qual observe que a primeira opção que temos, o primeiro pensamento que temos é de nos prostrarmos, colocarmos para baixo, procurarmos dificuldade. Por quê? Porque quem olha para baixo nunca vai conseguir enxergar a providência de Deus. Porque quando nós estamos olhando para aqui, Deus está preocupado que nós comece a olhar para Ele. E quando Ele diz: eleva meus olhos para o monte, Ele está demonstrando o quê? Uma confiança em Deus. Eu confio em Deus. Mediante as minhas dificuldades, o que eu vier passar, e já passei, sempre olharei para o alto. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 23, nós vamos se deparar com a situação a qual Davi, agora constituído por 600 homens. Por quê, pastor? Quem olha para o alto sempre vai ter ânimo e coragem para enfrentar qualquer dificuldade. E observe que quando ele, no capítulo 23, está na tutela dele a cidade de Keila, e agora os filisteus agora entram e saqueiam toda a cidade. Observe que o cenário era de perca, o cenário era de dor, o cenário era para colocar para baixo. Mas a Bíblia diz que no versículo 3, Davi chama o sacerdote Abiatar e diz assim: ó, traz-me a estola sacerdotal. Por quê? Porque a estola sacerdotal era feita de pedra de Uri e Tumi, que era a proteção a qual o sacerdote da época vestia. Para quê? Para quando se fosse se consultar perante a Deus. E Davi sabia que para chegar perante o Senhor também não era de qualquer maneira, tinha que ter uma preparação. Em meio às turbulências, presbítero Adriano, Davi, ele olha uma solução. Qual é a solução? Eu irei consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor, a Bíblia diz que é assim, ó, o Senhor diz: vai, que você alcançará, e te darei em tuas mãos. Até aí está tudo bem? Até daí está tudo tranquilo? Mas agora os 600 homens de Davi chega para Davi e diz assim: olha, pastor Vanciclo, agora Davi tem um problema. Nada contra você consultar o Senhor, quero que você me entenda, pastor Bruno, mas tem uma dificuldade aí que eu acho que você não está conseguindo compreender ainda. Mas quem confia, pastor, sempre tem
aquela atitude, aquela postura de ir para frente, porque sabe que quando ele estava no meio das malhadas, quando ele cuidava das ovelhas dos pastos do seu pai, ele lembrou que certa feita estava somente ele e as ovelhas, e Deus estava no alto céu, e apareceu um urso, e Deus deu força a ele para vencer aquela dificuldade, e o Senhor sendo na vida dele. Mas certa feita Davi se lembra que ele estava mais uma vez cuidando das suas ovelhas, no meio da malhada, olhando-as, tocando a sua harpa, olhando para o céu. A Bíblia diz que agora vem um leão para tragar a ovelha. Você não vê aqui Davi fugindo, você não vê aqui Davi correndo, você não enxerga aqui Davi de cabeça baixa. Mas por que, presbítero? Porque Davi estava sempre ligado no alto, sempre ligado com Deus. Então ele entendia que ele não tinha força, mas Deus dava força para ele. Porque quando ninguém te vê, que Deus está te guardando. Porque quando você pensa que não vale nada, é que Jesus prova que é na sua vida. Por isso que ele fala que nas malhadas, sabe o que significa ali, pastor? Trocando em miúdos, intimidade, ele está dizendo assim, ó, quando ninguém te viu, eu estava te vendo. Quando ninguém, Otávio, te dava nada, que você estava jogado, eu estava com você lá. Você não estava só, porque a sua confiança me faz eu ficar perto de ti. Porque a sua confiança me aproxima de ti. Porque quando você confia, Deus te abraça. Porque Deus diz, eu não vou te desamparar, eu nunca irei te deixar só. A Bíblia diz que, a Bíblia diz assim, ó pastor, pode o pai ou a mãe te abandonar, mas todavia eu, o Senhor, nunca te abandonarei. Sabe o que ele está dizendo? Você pensa que você está só, mas fica tranquilo, Deus está com você. Não se preocupa porque ninguém está vendo. Ele tinha motivos de Jessé não estar vendo, seus irmãos não está vendo, a sua família não está vendo, mas a presença de Deus abraçava Davi. Porque quando ele tocava a harpa, ele atraía a presença de Deus. E quando ele está aí, a presença de Deus, ele é abastecido. Quem pensa que ele estava sozinho no pasto, o pastor se engana. Que ele estava com o Senhor a todo tempo, guardando e preservando a sua vida. Há quem pense, evangelista Leandro, há quem se engane e pense que só houve só um leão, pastor. Houve só a investida, Vanciclei, de um urso. Não. Nós sabemos que quando nós dormimos, nós ficamos totalmente na mão de Deus. Por que eu te digo isso? Porque nós entramos em um processo que nós ficamos vulneráveis. Por mais forte que você seja, por mais armamento que você esteja, por mais potencial que você acha que você tem, quando você dorme, você desarma na terra. E quando você desarma, você fica vulnerável. É por isso que o salmista diz, dormi, peguei no sono e acordei. Ele diz assim, sabe por quê? Porque eu estava no meio da guerra, o meu filho me perseguindo, tentando contra a minha vida. Eu pensei que não ia sair do meio do vale, mas dentro do vale, Deus me deu o livramento. Ele disse, ó, tentei dormir em um ambiente que não era propício para isso acontecer. Peguei no sono porque trouxe a tranquilidade e a paz do Senhor. E ele diz assim, ó, porque o Senhor me sustentou. A confiança, pastor, traz um bálsamo em nossas almas. Quando você confia, Deus vai começar a trabalhar dentro do nosso ser.
Porque quando você confia, você coloca em prática a fé. E quando ela entra em prática, a Bíblia diz: agora você pode pedir tudo. Pode pedir tudo ao Pai, que em seu nome lhe será concedido. Porque a confiança, ela traz certeza da vitória. Porque quando você confia, você acredita. Quando você confia, você entende que não é você, mas é Cristo que vai na sua frente. Não é com as suas forças, mas é com as forças deles. Não é com a sua inteligência, mas é com a inteligência dele. Então essa noite deu para introduzir, pastor, um pouco sobre a confiança. Porque a irmã pode colocar no mural o Evangelho de Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. Vocês que puderem me acompanhar. Vê se é o 18. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18. Coloque o versículo de número 21. Não, volte para o 20. Ó. Volte para o 19, irmã. 19. Acho que é o 18 mesmo. A mente não fugiu, não. 18. O 18. Ó. Deu para a gente compreender um pouco sobre confiança, não deu? Porque Davi foi um grande espelho para nossas vidas, em demonstração de fé e confiança. E ó, escute, Davi, Adriano, não viu milagre, não viu prodígio, mas repete comigo, diz assim: Davi ouvia Deus falar dentro do seu ser. Ó, Mateus 4,18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, chamados Pedro e, versículo 18, seus irmãos, e eram os irmãos que, acho que eram filhos de Zebedeus, né? Pedro e André, e seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores de 20, versículo 20. Então, deixando logo as redes, pulou, irmão, porque eu tornareis pescadores de homens. Acho que pulou o versículo 19, não foi? Vê ali. Isso. Isso. E o versículo 20 diz que vos fareis pescadores de 19, não 20, pastor. Vos farei pescadores de somente até aqui. Confiança, pastor, é nada mais de que a gente aplicar fé naquilo que nós ouvimos. Porque, ó, pode uma mãe te esquecer, pode um pai te esquecer, mas Deus diz que todavia Ele nunca nos esquecer e nunca nos abandonar. Então nós nunca ficaremos só, não é isso? Mas no versículo, capítulo de Mateus, versículo 4, versículo de número 18 a seguir que nós lemos, observa que Jesus está andando, pastor, após sair. Observe que nos versículos anteriores 3, Jesus estava saindo, acabado de sair e ser tentado no deserto 40 dias e 40 noites pelo diabo. Após Jesus ser tentado e aprovado, Jesus chega agora no mar da Galileia. E a Bíblia diz que povo de Zebulon, povo de Naftali, terra do Jobim, povo de Zebulon, Naftali, povos que viviam ao caminho do Jordão, né, que já havia em trevas, viu grande luz. Por que a luz? Porque Jesus chegou. Quem estava em treva, quando viu Jesus, chegou. A primeira missão de Jesus aqui é quando ele vai andar em direção ao redor da praia. Estava ali o mar da Galileia, e Jesus começou a andar, e a Bíblia diz que ele veio Pedro e
André, que eram pescadores de peixe, e eles estavam lavando as suas. E Jesus chamou eles e disse o quê? Eis que vos fareis pescadores de... O que é que Jesus está dizendo aqui, ó? A partir de agora, vocês devem confiar em mim e no propósito que eu estou estabelecendo na vida de vocês. Observe, igreja, presbítero Adriano, que o texto, ele não vai ser enxertado de muitos assuntos. Observe, pastor, que Jesus não está indagando muitos discípulos. Ele não falou: Pedro, André, me siga que eu te darei riqueza. Pedro, André, me siga que a sua vida vai mudar. Eu vou tirar você dessa vida, eu vou botar você num alto escalão. Não, ele chama: você vai largar agora o que te sustenta, para eu agora dar a providência. Lembra de Abraão? Sai da sua tela, né? Da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu te indico, te mostrar. Agora, Adriano, ele bate na porta de um pescador experiente, que Pedro era muito experiente, e era um dos mais velhos, e diz assim, ó: você a partir de hoje não será mais pescadores de peixes. A partir de hoje vocês vão andar comigo, vão aprender comigo, e eu vou te sustentar. É assim ou não é? Ou você acha que Deus vai te tirar, Adriano, do seu trabalho, do seu sustento, da sua família, para te desamparar? Quem acha isso? Nós estamos no culto de ensino, irmãos, pode falar. Porque Deus tirou Pedro e André da sua profissão. E logo na frente está o filho de Zebedeu, que trabalhava com a embarcação do pai, que era Tiago e João. Então observe que também eles largam logo as suas redes. Logo por quê? Observe. Porque se Deus já começou a chamar o mais experiente e conseguiu convencer, o resto vai tudo atrás. Sabe por quê? Sabe por que Deus nos escolheu? Não é porque nós somos bonitinhos, não. Não é porque nós somos bons, não. Deus nos escolheu porque Ele viu potencial em cada um que está aqui essa noite. Deus nos escolheu e nos chamou porque Ele já via o nosso potencial desde o dia que nós nascemos. E não adianta procurar desculpa em dizer que não sabe falar, não sabe pregar, não sabe louvar. Por quê? Porque Jeremias não sabia nada disso. Filho de sacerdote, criado por sacerdote. Mas Deus não chamou para ser sacerdote, chamou para ser profeta. E quando Deus chama o profeta diz assim: Senhor, logo eu, que não sei nem. Aí Deus dá logo uma resposta para ele: olha, Jeremias, vamos parar com essa meninice. Coisa de pregador, viu, igreja? Vamos parar com esse negócio de menino. Vamos falar de homem para homem. Eu vou te dizer um negócio aqui. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, ó, entenda isso aqui. Eu te vi, te separei e te chamei. Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui? Não depende de mim, somente de você. Mas Ele, quando te viu, Ele depositou as suas fichas em você. Então não há argumento para dizer desculpa nenhuma. Por quê? Porque Ele conhece os nossos pensamentos. Se nós estamos hoje aqui de pé, é porque Ele tem nos sustentado. Se esse ar ainda corre aqui, é porque Ele permite. Você tem que entender uma coisa: Deus só quer somente que eu e você confie nele e entenda que tudo vem dele. Mas quando Ele chama os discípulos, Ele determina: olha, a partir de hoje você vai caminhar comigo, você vai aprender comigo,
Eu sou a sua provisão. Fica tranquilo vocês, que o que vocês precisar, eu tenho capacidade de dar. A Bíblia diz que saem os 4 discípulos, não é isso? Acreditando somente, repete comigo, diga na palavra. Eles se apegaram à palavra de Jesus. Agora você já se perguntou, dentro de vocês, você está no seu trabalho, né, pastor? E aí Deus diz assim: evangelista Leandro, a partir de hoje, pede as contas. Como é, pastor? Pede as contas, que eu tenho um negócio contigo. Mas é meu sustento, Senhor. Pede as contas, porque eu sei o início e eu também entendo o seu fim. Mas o que é evangelista que você acha que ele convenceria hoje? Ó, a Bíblia diz, queridos, que aonde a sombra de Pedro passava, ó, Pedro vai passando e a sombra vai. A Bíblia diz que onde a sombra passava, o povo era o quê? Era o quê? Quem curava era Pedro ou era quem está com Pedro? Quem curava é Pedro ou era quem estava com Pedro? Por quê? Porque aonde Pedro ia, o Senhor estava com. E quando Pedro chega na porta do templo chamado Formosa, que ele vê aquele paralítico sentado, e ele observa, e o paralítico para e toca nele e diz: dá uma esmola, por favor. Eu acho que Pedro com sua mão no bolso: tenho nada, eu não tenho nada. Aí Pedro entende: eu não tenho, mas ele tem. Eu não tenho, mas aquele que está comigo tem. E ele diz para aquele homem assim: ó, eu não tenho prata e nem tampouco eu tenho ouro, mas o que eu tenho, que o Senhor me deu, eu te entrego. Levanta e anda em nome de Jesus. Porque quando você confia, Otávio, Deus ele vai na sua frente. Quando você confia, Deus opera na sua vida. Mas se a Bíblia diz que quando a capa de Paulo passava sobre os enfermos, ele era o... Imagine, ó, Pedro e Paulo. Agora, imagina só Jesus chegando para você: Pastor Bruno, sai desse negócio e vem para esse aqui. Aí o que é que te convence aí, pastor? Se a sombra já curava, se a capa curava, imagine a presença de Jesus na sua vida. Imagine, pastor, Jesus chegando: o evangelista Leandro, a partir de hoje eu quero você neste negócio. Aí sabe o que é que nós vamos entender? Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Jesus disse que era para ficar onde? Ficar em Jerusalém. Deu uma ordem, não foi isso? Quem confia faz o quê? Quem confia, diga comigo, fica. Diga: quem confia, fica. Porque se Jesus falou, Jesus garante. Porque ele falou, evangelista, então fica. Não é isso? Mas o que é que os discípulos fazem, pastor? Repete comigo, diz: faz 3 dias Jesus não ressuscitou. Nós temos que cuidar da nossa vida, porque
Temos a nossa vida para dar continuidade. Mas a Bíblia diz no Salmo 25, quem confia no Senhor é como os montes que não se, mas permanecem firmes, não é isso? Então quem permanece firme não consegue se abalar por qualquer coisa. Tem sempre mais um tempinho para esperar mais um pouquinho. Sabe como é? Não foi ontem não, vou esperar para segunda-feira. Mas a pressa, evangelista, é tanta que eles, a linha, pastor. Mas Jesus, que não perde nada para ninguém, porque Timóteo, na segunda carta de Timóteo, Paulo escreve dizendo para Timóteo assim, Timóteo, mesmo todavia que nós permaneças infiéis, Deus todavia permanecerá fiel conosco. A nossa infidelidade não vai mudar a fidelidade de Deus com nossas vidas. Não, você não entendeu. A nossa falta de fidelidade, pastor, não vai fazer Deus ser infiel conosco. Não faz, Deus não muda. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Então observe isso aqui. No meio do caminho, Jesus aparece, pastor, segundo alguns historiadores. Adriano gosta muito de história. Observe isso aqui, que Jesus aparece na verdade do nada. Eles nem entendem como Jesus aparece, porque na verdade eles não relatam como Jesus aparece. Mas do nada eles estão os dois conversando, pastor, e do nada vem um homem conversando do lado. Sim, me conta aí sobre essas coisas que estão acontecendo aí. Não, Jesus o Cristo morreu, disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Pronto, sim, me conte mais. Mas a Bíblia diz, pastor, que a viagem, Adriano, era longa. E quanto mais tempo a gente está perto, a gente conversa. Mas você observa, Davidson, que durante essa viagem, o tempo que ele estava conversando, você não vê Jesus falando. Repete comigo, diga nada. Jesus não fala. Sabe o que Jesus pergunta? Me fala aí sobre tais coisas. E eles começam, a viagem toda, pastor. Vai chegando a tarde. Finalzinho da tarde, a noite chegando. E os discípulos convidam aquele homem porque gostou muito, porque é como eu te falei, se a sombra e a capa de Paulo, imagine Jesus perto. Eu não sei se você pode sentir. Hoje, nós já somos impactados o tamanho pelo poder de Deus. Imagine você estar com Jesus, carne, alma, espírito perto de nós. Imagine o que era, pastor, se não era um ambiente agradável. Imagine, irmãos, quando a gente fala, Jesus está aqui, a gente... Agora imagine você saber que você está caminhando com Jesus, a conversa está agradável, você sente um negócio tão gostoso e tão bom que a Bíblia diz assim, que quando chegou o final da tarde para a noite, que eles vão assim, vou embora, que já chegando a hora, eles dizem assim, não, fica mais um pouquinho aqui. Fica mais um, sabe por quê? Só quem é agradável nós queremos estar perto, queridos. Eles conheceu, diga comigo, conheceu agora, mas queria ficar muito tempo junto. E quando Jesus senta e parte o pão, ele entende que ninguém parte daquele jeito. E quando ele olha para o lado, não veio mais o mestre. E eles começam a dizer um para o outro, por acaso, quando ele estava andando e conversando conosco, não ardia o seu coração? Não lhe ardia o coração? Por quê? Porque quem anda com Jesus consegue sentir a sua presença. Quem anda com Jesus, mesmo sem ver, consegue entender que Ele está balsamando a sua alma. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne, perto da presença de Jesus, ela começa a se estremecer.
É por isso que Deus falou: olha, Moisés, você quer me ver? Você não vai suportar não, filho. Mas eu vou passar somente por trás. Porque você não vai suportar a minha glória. Então entenda uma coisa. Mesmo eu e você sendo infiel, Deus todavia torna-se fiel conosco. Sabe por quê? Porque Ele vai te buscar no meio do caminho. Sabe por que muitos estão aqui hoje? Porque Ele tem, te alcançado todos os dias. Quando você pensa em parar, quando você pensa em fraquejar, você sente uma força dentro do seu ser dizendo assim: eu vou vencer, eu vou suportar. Não é porque você é forte não, é porque o Espírito te alimenta e chega a sua carne e começa a entender que Deus vai suprir a minha e a sua necessidade. Aí quando Ele sube, sabe o que é lindo? Eu e você, pastor, porque você pegou certa feita aqui, ficamos constrangidos pelo amor de Deus. Porque mesmo eu voltando no meio do caminho, Ele foi lá me resgatar. Mesmo eu desistindo, pastor, Ele foi no meio do caminho, pastor Luciclei, e teve a misericórdia de conversar comigo, sentar comigo, me dar tempo para dialogar. E mesmo assim, eu sentir a sua presença dentro da minha vida. E para chegarmos para o final, Evangelho de João, capítulo de número 21. Observe isso aqui. Observe o Evangelho de João, capítulo de número 21. Jesus, depois de Ele encontrar os discípulos, pastor, no caminho de Emaús, Jesus agora, a Bíblia diz, o que eu falei com você, o que é referência. 21, versículo 2 é melhor. Estavam junto Simão, o versículo 1 para entender melhor. Depois disso, tomou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberiades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, e os mais discípulos. No versículo 3, olha o que Pedro fala, pastor, olha para isso aqui, olha para aqui, igreja, Disse-lhe Simão: Vou pescar. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse que ele era para fazer o quê? Largar as suas redes, não foi isso? Porque eles tornariam pescadores de homens, não foi isso? Mas agora, Leandro, Pedro, da mesma forma que Jesus chama Pedro primeiro, Pedro agora chega para Natanael, para Dídimo, os filhos de Zebedeu, e diz assim: rapaz, faz 3 dias, né, pastor? 3 dias já passou. Só que o dia, pastor, tem 24 horas. Repete assim comigo, o dia tem 24 horas. Ele só acaba em 23:59 e alguns milésimos de um segundo. Grave isso em sua mente. Mas passou 3 dias, né, mano? Aí Jesus, Adriano, tem que ir no meio do caminho encontrar os meninos Emaús. Vai para dentro de Jerusalém encontrar eles reunidos, né, pastor? Observe isso aqui. Pedro, Jesus chamou Pedro, não foi isso primeiro, mas André? Agora Pedro, que era o pescador experiente, batendo papo, sabe, pastor? Passou esses dias, a gente precisa agora voltar a pescar. Só que Pedro, pastor, ele não vai só. Ele leva Natanael, leva André, leva
como é que chama? Chama de Dídimo, mas eu gosto de falar o nome dele mesmo, da mão furada, Tomé. Hein, pastor? E aí, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, o discípulo a qual Jesus tanto amava. Ele pensando assim, né? Já que Pedro, que é o líder, vamos dizer, pastor, disse que é pra gente voltar a pescar, a gente pesca. Porque assim, ó, sempre alguém que está na frente, missionário, quando alguém usa, geralmente tende as pessoas a ir atrás, né? Aí Pedro falou assim, ó, faz o seguinte. Passou 3 dias. No relógio de Pedro, né? No Cronos. Porque no Kairos, que é o tempo de Deus, não tinha chegado ainda, sabe? Mas no tempo deles, já tinha chegado. Aí ele diz assim, ó, faz o seguinte, vamos botar a pescar? Aí o povo diz assim, ó, bora. Vai para o mar de Tiberiades. No mar de Tiberiades, eles começam agora, Adriano, ó. A Bíblia diz que eles pegam outro mar, começam a pescar. Ó. E diz que eles batem a noite toda e não pega, diga nada. A noite toda, sem nada. Repete comigo, porque sem Jesus, você não colhe nada. Sem Jesus, você não pode nada. Mas sabe qual é a diferença da primeira pescaria para a segunda? Sabe qual é? Eu vou dizer aqui agora. Na primeira multiplicação, repete comigo, Jesus, diga comigo, entra no barco. E ele vai para o alto. E quando chega no lugar estratégico, ele diz o quê? Agora lançai as redes, não é isso? Repete comigo, que Jesus estava dentro. Estava presente. Mas na segunda multiplicação, pastor, vai ser diferente o negócio. Na segunda multiplicação, ó, Jesus aparece andando na beira da praia. Caminhando na beira da praia. E eles estão a distância de 200 côvagos, aproximadamente 90 metros de distância. E a Bíblia diz, Adriano, que Jesus olha eles não identificam Jesus. E diz assim, ó, ei, pescadores, tem alguma coisa de comer aí? Aí eles gritam de lá, não tem não, não peguei nada. Aí Jesus, não tem nada. Não. Aí Jesus na beira da praia diz assim, ó, ei, lançai a rede do lado direito. Ó, não conhece Jesus não, Adriano. Tá vendo uma pessoa lá na praia, viu, pastor? Mandando lançar. Porque na primeira Jesus estava dentro, Otávio. Mas na segunda Jesus já estava fora. Mas o que eu quero te dizer é que a fidelidade com Deus não é preciso nem sempre você ver. Porque ele disse, bem-aventurados aqueles também que não vê, mas acredita e entende que ele está dentro do seu ser. E quando ele chega lá, ele diz assim, olha, não tem peixe, lançai a rede do lado direito. Imaginou a 90 metros do mar, né? O vento soprando. Lança lá, lado direito, 90 metros. Peraí, o cara não... Ó, repete comigo, ó, pescador experiente, dentro do barco, ouvindo o estranho mandar lançar rede. Sabe por quê? Quem conhece a voz de Jesus nunca se engana quando ele fala. Quem conhece a voz de Jesus, ó, escute isso aqui, nunca se engana quando ele fala. Na primeira ele estava dentro e diz, sai para cá, para a direita. Mas na segunda, mesmo na praia distante, sem conhecer, Leandro, assim, ó, lançai à direita. E quando eles lançou, a Bíblia diz que vieram, ó. Lembra que na primeira o barco quase veio a pique também, não foi? Mas você viu a Bíblia destacar a quantidade de peixes? Não, disse que era uma pesca maravilhosa, né? Marcos 5. Mas essa pescaria aqui, pastor, a Bíblia diz que foram 150. Ó,
150 grandes peixes. Agora, o que foi que Jesus perguntou para eles na beira da praia? Diga assim, ó: tem alguma coisa de comer aí? Ele perguntou peixe? Ou ele perguntou, na minha tradução, dizendo: tem alguma coisa de comer aí? E ele disse: não, porque não pescamos, então não temos. Eles não tinham quando eles estavam sem Jesus, mas quando Jesus chegou, a providência também chegou junto. Quando você está só, você não vai ter nada, não vai conseguir nada, você não vai vencer nada. Mas quando Jesus começar a se aproximar de você, aí você vai começar a multiplicar muito, a ter muito, a fazer muito. Por quê? Porque quando Jesus, ele se faz presente, a multiplicação automaticamente. Então o que é que diferencia, pastor, a fidelidade de Salmo dos montes? Que quando você confia, mesmo você fraquejando, ou seja, mesmo com poucas forças, você consegue ouvir a voz de Jesus. Ele estava a 200 côvados, a 90 metros de distância, mas repete comigo, eles conseguiam ouvir a voz de Jesus. Agora, para encerrarmos aqui, olha que coisa linda, pastor, nessa pescaria. Ele disse que os discípulos não tinham. Aí ele manda lançar a rede e pega os 150 peixes, não é isso? Mas sabe que Deus, ele faz sempre a providência maior do que aquilo que nós pensamos? Porque Jesus estava perguntando, porque sabia primeiro que ele estava com fome e eles estavam com fome. Mas o texto diz que quando ele reconhece que é Jesus, Pedro se lança à água e vai nadando. Porque quem levou é o primeiro também a se responsabilizar. Quem levou eles é o primeiro também a voltar a se responsabilizar. E quando ele chega na beira da praia, Otávio, o que é que está lá? Repete comigo, diga: tinha brasa, tinha fogo aceso, tinha peixe. Diga assim, ó: tinha fogo, tinha peixe. Porque quando Deus, ele começa a agir em providência, ele já começa a resolver tudo. Ó, não precisava, Otávio, dos 150 peixes não. Lê o texto. Jesus já estava com a brasa acesa e com o peixe pronto. Por quê? Porque quando Jesus chega é para sentar com você, é para suprir as suas necessidades, é para acalmar a sua alma, é para te abraçar. Porque a pergunta é: você obedeceu, você ouviu, você foi fiel, agora se prepara para participar do banquete. Você não entende, a igreja que não pegou essa parte ainda. Jesus não dependia da própria. Entendeu aqui, pastor? A provisão, pastor Vanciclê, já estava pronta. Jesus simplesmente foi o que ele fez, ó. Ele primeiro mostrou que quando você está com ele, nada em vão. Ele supriu a sua pescaria lá. Porque qual o segredo? Diga: o segredo é ouvir. E ouvir a voz de Deus. Porque quem mandou jogar foi Deus. E se Deus mandou, Deus vai cumprir o que Ele falou. Por quê? Porque eles confiavam que a providência só vem de Jesus. E quando eles sentam, eles recolhem a pescaria, sentam, come do peixe que Jesus já estava preparado e ainda começa a usar os seus peixes. Por quê? Porque Deus sempre vai suprir por completo. Ó, é por isso que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam. O que significa dores, ou seja, perdas. Ela sempre vai mostrar para você que é a providência de Deus. Porque você vai ter que entender e dizer assim, ó: de mão humana alguma eu poderia receber o que eu recebi da parte de Jesus. Ninguém teria capacidade nenhuma
de suprir a minha necessidade. Então, finalizando no Salmo de número 25. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu, repete comigo, de o meu socorro. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então entenda, a providência vem dele, a resposta vem dele, a solução vem dele. Basta somente uma coisa: saia daqui entendendo uma coisa: confiança. Confia. Mesmo com pouca força, agarre o que Deus te deu e diga assim: eu acredito. Eu acredito no Senhor. E quando eu peguei aqui, pastor, Deus ardia no meu coração para mim mesmo. Você precisa confiar e acreditar mais. Porque a igreja desses últimos dias estão perdendo a confiança em Jesus. Quando eu falo isso, por quê? Porque quem confia não duvida. A Bíblia diz que onde há dúvida, Deus não opera. A Bíblia diz que Jesus, certa feita, foi para fazer muitos prodígios e milagres, chegando na sua cidade natal, Nazaré. E o texto diz que Jesus deixou de operar muitos milagres, que ele foi para isso, por causa da incredulidade do seu povo. Por quê? Pela falta de confiança que ele poderia fazer. Mas que hoje nós possamos entender que em qualquer situação e diversidade de nossas vidas, sempre vamos manter de pé a nossa confiança em Deus. Pode o homem te desamparar, mas entenda, o meu Deus nunca me desamparará. E mesmo que eu me perca, as misericórdias dele ainda vai me resgatar, até que a vida vai haver ainda esperança. Então sai essa noite dizendo: eu preciso confiar mais no meu Deus. Em tudo que nós podemos fazer, confia em Deus, porque o que confia no Senhor, ele não se abala, ele vai permanecer fiel e firme sempre, para todo sempre. Assim, agradeço a oportunidade.